Já podemos falar? Eu acho que é legal esperar um pouquinho só para as pessoas a conectarem, tá? Aí eu falo assim, ó, legal, pode começar, mas você pode, William, ir falando que, né, que tá aguardando um pouquinho para começar a live. Eu vou me retirar aqui da minha imagem, mas eu tô aqui atrás, tá bom? Eu aviso vocês aqui pelo chat. Não estou ouvindo direito, tá muito baixo. Está muito baixo ainda? Está muito baixo. Então deve ser um problema na tua conexão aí. Bom, nós estamos ao vivo, gente. Muito bom dia. Vou aguardar só mais alguns instantes para eu poder começar de fato a live. Beleza. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube também, né? Provavelmente vocês devem estar estranhando, né? Ter 3 pessoas estranhas, 3 pessoas aqui, né? A minha cara já é um pouco conhecida aqui do pessoal que acompanha a página e que acompanha o mandato, né? Mas esses outros 2 mocinhos que estão aqui comigo, né? Vocês vão conhecer a partir de agora. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é William de Jesus Silva, tenho 27 anos, sou autista, sou servidor público, sou também coordenador do Núcleo São Paulo da Abraça, sou diretor de comunicação e mobilização da Abraça, sou também membro do Conselho de Inclusão Escolar e de vários outros grupos sobre pessoas com deficiência. Eu sou também militante do setorial de pessoas com deficiência do PSOL e sou um dos organizadores da Ocupa Autista. Inclusive essa live, né, que vamos fazer hoje, 2 de abril, uma sexta-feira santa, Dia Mundial de Conscientização e Aceitação do Autismo, faz parte da programação do Ocupa Autista 2021, que é uma iniciativa totalmente feita por pessoas que estão no espectro do autismo, né, por pessoas autistas. E até amanhã nós vamos ter uma programação muito interessante, né? Nós estamos fazendo várias lives sobre assuntos diferentes, né? O tema de hoje, né, para fazer jus também à página, é sobre a participação política e a questão da cidadania das pessoas autistas. Para me fazer companhia aqui nesse rolê, eu tenho aqui 2 convidados muito especiais, muito importantes, a começar pelo Odir, né? Odir Júnior, autista, professor universitário, cicloativista. Ele fez parte também do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito aqui de São Paulo. E a Roselene Cândida, autista, arquivista, produtora de conteúdo, autista ativista também, né? E ela é mestra em ciência da informação. Antes da passar a palavra para o Odir, eu quero aqui fazer uma descrição, uma breve descrição a meu respeito. Eu sou um rapaz preto, de cabelos de cavanhaque pretos, estou vestindo uma camiseta vermelha, ao meu fundo uma parede branca e uma janela com cortinas bege. E agora também tem uma foto, né,
já meio amarelada, né, já por conta do tempo, né, de uma moça segurando a bandeira do movimento LGBT. Agora, eu vou fazer uma pequena introdução ao tema antes de passar para você, Odir. Quando a gente fala em participação política e cidadania na comunidade autista, é importante, né, a gente mencionar que ao longo da história, principalmente da nossa história recente, nós fomos sumariamente excluídos dos espaços de poder e de decisão. Uma situação que começou a mudar de alguns anos para cá, né, principalmente a partir dos anos 2000 lá no exterior. Em 2004, né, surgiu o primeiro grupo organizado, né, de autistas, que foi a Aspis for Freedom. E depois veio a ASAN, né, que é um grupo de self-advocacy e de ativismo na área de direitos humanos, né, também comandado por autistas. No Brasil, nós tivemos o MOAB, né, que foi criado em 2006, e em 2008, a Abraça, da qual faço parte desde janeiro de 2017, né, já estou há 4 anos na Abraça e faço parte da diretoria. De lá para cá, os autistas começaram a ocupar os espaços nas redes sociais. E de 2019, 2020 para cá, alguns espaços na instância política, né? Falo isso também por ser ex-conselheiro participativo aqui em São Paulo, né? Pela Prefeitura Regional da Sé. Né? Falo também por ter participado de alguns movimentos ligados à área de cultura, mas principalmente à área de pessoa com deficiência, né? Criei o Neurosarau, o Comitê de Autistas contra a Covid-19, entre outras iniciativas, porque eu entendo assim, né, que nós, autistas, devemos sim participar da vida política, não só da nossa, de cada um da sua cidade, mas do nosso país, né? Falta, sabe, eu sinto falta de ver autistas ocupando, por exemplo, cadeiras nos parlamentos, nos conselhos de representação, nos conselhos de direitos, até mesmo nos conselhos de pessoas com deficiência, né? E assim, né, é uma contradição histórica dentro da comunidade autista, né? E é uma contradição que também permeou muito o movimento de pessoas com síndrome de Down, né? O fato de ser uma minoria, né? De ser um grupo social marginalizado, um grupo dentro do segmento de pessoas com deficiência, cuja minoria não é protagonista efetiva. Essa é uma contradição que ainda é presente dentro do espectro autista. E a nossa geração, né, geração que surgiu de 2015, 2016 até aqui, ela está se mostrando uma geração de contestação a essa hegemonia. E, às vezes, né, uma coisa que eu falei na live, no webinário de ontem, né, lá na página da advogada Camila Varela, né, sobretudo com relação a nós, ativistas, né, a gente está nesse rolê, mas ciente de que nós estamos correndo riscos, estamos enfrentando interesses poderosos e, por muitas vezes, até escusos, interesses mesquinhos, interesses econômicos. Mas mais do que isso, por que eu falo sobre a necessidade dos autistas participarem da política? Porque senão o que vai acontecer? Os neurotípicos vão continuar decidindo por nós. Vão continuar decidindo o que é melhor para nós ou não, né? Alguns, até por oportunismo, vão se dizer as nossas vozes, sendo que a voz do autista é ele mesmo, né? E se a gente não começar a furar essa bolha, nós vamos continuar sendo alvos de exploração, de negação e principalmente de perseguição. Eu acho que nesse momento era o que eu tinha para introduzir. Agora eu passo a palavra para você, Odir. Muito bom dia. Está fazendo muito calor aí? Olha,
eu fico muito contente com esse histórico que você trouxe sobre as lutas autísticas, William, porque isso, de certa forma, vai complementar, até guiar a minha fala. Eu preparei uma fala em torno do tema cidadania, participação política, que é para autistas, eu estou falando basicamente para autistas, para que entendamos que precisamos sim participar da vida política desse país, desse estado, desse município, do nosso bairro. Por quê? Vamos lá, a palavra cidadania vem de cidadão. Da onde vem a palavra cidadão? Da Revolução Francesa, Citoyen. O momento em que os revolucionários resolveram acabar com os privilégios dos nobres e dar a cada um o direito à vida política. E a palavra política vem de onde? Vem de polis, de cidade. O Aristóteles falava que o ser humano não é um animal racional, como o pessoal repete por aí, mas é o zoon politikon, um animalzinho político. Por quê? Porque nós vivemos uns juntos com os outros. E daí, claro, negar ao autista a sua fala é negar a sua vida plena. Porque já ensinavam os gregos uma coisa muito importante. A vida tem 2 níveis. A zoé, que é a vida básica, a sobrevivência, e a bios, que é a vida plena. E a vida plena humana passa pela participação política, passa pela cidadania, necessariamente. Então, se nós estamos falando em emancipação dos autistas, isso passa necessariamente por gritar, porque ninguém vai nos dar a fala. Isso é uma outra característica, infelizmente. Os grupos hegemônicos não querem deixar que os grupos contra-hegemônicos se manifestem. E nós somos um grupo contra-hegemônico. Por 2 motivos. Porque nós somos uma minoria de fato. Autistas não são a maioria da sociedade, nós somos uma pequena minoria. E segundo, porque a nossa fala enquanto autista contraria esses grupos que querem falar sobre nós. Quantas terapias nós hoje julgamos tortura e que geram uma movimentação econômica muito grande e, portanto, interesses econômicos por trás? Né? Quanta gente não está surfando a onda do autismo e tendo projeção social por conta disso, sem ser autista, se arvorando fala em nome dos autistas, representante dos autistas. Ora, a minha amiga Renata Falzoni, que é jornalista, ela fala uma coisa bem interessante. Ela fala que quem promove não deve se promover. Mas o que a gente está vendo é o inverso. Pessoas que promovem se promovendo. Né? E, claro, e com isso, movimentando a nova economia dos likes, a nova economia da atenção, a economia da esperança. Não, já tomei meu café. Obrigado. Mas, com essa movimentação, nos silenciam. E cabe a nós, autistas, que somos capazes de nos comunicar, né? Porque nós temos coleguinhas autistas que têm uma dificuldade de comunicação muito grande. Mas nós, autistas nível 1, nível 2, nos comunicamos por escrito, nos comunicamos pela fala, nos articulamos, nós somos capazes, temos uma visão refinada do mundo, precisamos expor a nossa posição. E política se faz em todos os espaços. Por enquanto, como você bem falou, estamos fazendo política nas redes, mas ainda não estamos acessando adequadamente os mecanismos formais da política, onde entra a política partidária, a política da sociedade civil e a política partidária. Quantos parlamentares autistas nós temos? E nesses conselhos que existem, nesses grupos de participação da sociedade civil organizada, né? Aonde estão os autistas? Nós temos sempre a fala de pais, nós temos a fala de cuidadores, temos a fala de profissionais médicos. E a fala da autista, do autista? Pois é. Não E tem um aparece. detalhe, né?
teve um vereador autista eleito em Guarulhos, o Jorginho Mota, isso ano passado, pelo PTC. E tivemos também, né, antes de você prosseguir, Odir, algumas candidaturas de autistas. Uma delas tinha um autista numa candidatura coletiva, isso numa cidade lá de Santa Catarina. Acho que era do Podemos, eu não me lembro bem de cabeça o nome dele, né, mas ele era co-candidato numa chapa coletiva. Pois Né? é, Então, e daí e vem ainda é muito pouco, né? são tão poucos que a gente sabe quem são. Quando a gente sabe o nome, sabe a cidade, sabe de onde veio, etc., é porque são muito poucos. Veja que nós temos diversas candidaturas feministas. Nós não conseguimos elencar nos dedos de uma mão quem são as candidaturas feministas. O feminismo está muito mais articulado. O movimento negro, quantas candidaturas pretas? Tivemos muitos eleitos, muitas eleitas. Quanta gente fazendo o cruzamento das pautas, as mulheres pretas fazendo o cruzamento da pauta do racismo com a pauta do sexismo. E daí a gente não consegue contar, porque são movimentos que estão muito mais articulados, até porque são muito maiores do que a gente. E nós ainda estamos na base da articulação. Veja que é uma coisa muito anos 2000, a fala autista. Enquanto os outros movimentos têm décadas, centenas de anos de articulação. É uma teoria muito nova, a teoria CRIP, a teoria Aleijada, que fala de PCDs. Teoria queer. A teoria CRIP deriva da teoria queer, que, por sua vez, é uma análise crítica do feminismo. Né? E a teoria CRIP também é uma derivação crítica da teoria queer. Para não confundir a teoria queer, porque tem gente que não ouve direito, eu vou falar queer e teoria aleijada, porque o termo CRIP quer dizer aleijado. É lógico, né? A palavra aleijado, né, é uma palavra que, com o passar dos anos, caiu em desuso, né? Porque ela é agressiva. Mas creep, em inglês, também é uma palavra agressiva. Né? É para ter agressividade mesmo, para a gente lembrar. Por quê? Porque se estão deixando de usar a palavra aleijado, o capacitismo continua vigorando fortemente. Né? O capacitismo continua sendo a normatividade da sociedade. Então, apaga-se o termo aleijado, apaga-se o termo aleijão, mas não se apaga o preconceito. E esse preconceito está na base da cabeça dessas pessoas que tentam falar por nós, porque acham que nós não somos capazes disso. Tentam nos tutelar, porque não acreditam que sejamos capazes de fazer a fala. Ontem teve uma live que eu achei maravilhosa, do Alexandre Mapurunga com a Fernanda Santana. A Fernandinha deu uma aula sobre inclusão de um ponto de vista muito concreto, a inclusão física. Ora, inclusão é a base da sociedade enquanto sociedade, se ela se propõe a ser uma sociedade realmente humana, de humanos. Ela tem que incluir absolutamente todos. Todos incluem os autistas, todos incluem os cadeirantes, todos incluem as pessoas cegas, todos incluem as pessoas surdas. Todos é todos. E, no entanto, nós temos sociedades que são exclusivistas, hierarquizadas, e que não permitem a participação. Verticais, né? Sociedades verticais. Sociedades verticais. Verticalizadas, sim. E daí, claro, nós estamos na base. Porque quando a gente pensa em qualquer movimento, qualquer situação, ela é pior quando a pessoa é PCD. Qualquer condição humana fica mais complexa quando ela é PCD. Sempre. Nós somos a base da sociedade. Nós somos a base. Quantas políticas públicas para grupos específicos são efetivadas, mas esquecem? A Anaí
A Anaí Guedes, que é uma pensadora PCD fantástica, citou a Marcha das Vadias de anos atrás. A solitária cadeirante que carregava um cartaz contra o capacitismo, né? Contra o machismo capacitista. Sim, somos a minoria, mas temos que gritar. Nós temos que ocupar os espaços. Isso vai exigir da nossa geração muita energia. É fato. É trabalho por uma vida inteira. É trabalho por uma vida inteira, porque é uma luta constante pelo espaço. Isso que você falou esses dias, William, que você via como um trajeto da tua vida a luta em torno da defesa de autistas, né? Então, claro, isso nos absorve. Mas, para o azar deles, nós temos um negócio chamado hiperfoco, e se nos absorve, nós organizamos os nossos hiperfocos em torno dessa participação também. Então, nós vamos incomodar durante muito tempo. Mas eu acho que eu estou falando demais e está na hora de passar a bola para a Roselene, né? Porque senão vai ficar só eu falando aqui. Exatamente. Vamos lá, Rose, agora é a tua vez. Tá certo. Tá certo. Bom dia a todos. Meu nome é Roselene. Bem como o William explicou a todos, eu sou autista. E a minha fala vai abordar bastante a questão da participação política dos autistas e a cidadania. A participação política, eu sempre escutei desde criança que todo mundo fala que a cidadão e não só a participação política, mas a cidadania. Desde criança eu escuto o seguinte: cidadão é a capacidade de votar e ser votado. Tá, mas não é só isso que você tem que pensar. A cidadania é a capacidade de você também participar em associações, em conselhos, e toda a estrutura que a sociedade puder oferecer para que você atue politicamente dentro da sua comunidade, porque é justamente essa questão que o próprio Odir falou, que o autista ele precisa sentir-se presente nessas estruturas, porque não adianta pensar apenas em eleger um representante. Só eleger um representante é um conceito de cidadania muito restrito. Você participar de uma associação, você participar de um conselho, você participar de qualquer estrutura que permita que você atue para a garantia dos seus direitos, ou até mesmo de um partido político também, a gente não pode se esquecer disso. Eu acredito que é a mesma coisa de você estar lutando para a inclusão dos seus direitos e para a luta dos seus direitos. O autista ele não pode estar longe disso. O autista ele tem que participar e tem que estar incluído nessas questões. Uma questão interessante que eu acho que a gente tem que pensar também é na representatividade dos autistas na política. Porque a gente é muito comum, como o próprio Odir falou, as pessoas, os neurotípicos, quererem atuar na política falando da gente. É muito comum. Não, eu sou ativista da causa autista, mas, na realidade, nós autistas temos possibilidade de atuar na política, também como seres representados, na representatividade, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores,
nas assembleias estaduais, né, e na Câmara Distrital, aqui em Brasília, porque somos nós que temos, porque nós também temos o poder de levar as nossas reivindicações. Nós temos também o poder de tornar as nossas, de fazer acontecer dentro da política e levar a política e tornar a política acessível para nós também. Não apenas fazer a política não só fora do ambiente da Câmara, mas também dentro do ambiente dos acontecimentos políticos. E o que acontece? Acontece a mesma coisa do capacitismo dentro da política. As pessoas, os neurotípicos, querem representar o autista. Isso eu não acho legal. Eu acho que o autista tem possibilidade de exercer um mandato eletivo tal qual os neurotípicos têm. Existe, nas eleições passadas, né, de prefeito e vereador, aconteceram candidaturas de autistas. E eu acho que quanto mais o autista se lançar, melhor, porque ele vai agir de acordo com os interesses da comunidade autista. Eu acredito piamente nisso. O autista ele tem que estar inserido nas fileiras dos cargos eletivos também. Outra coisa que eu acredito que é interessante a gente falar, que o capacitismo é uma estrutura dominante também na esfera política, porque a questão é que não só a representatividade, mas também a questão do próprio autista estar sendo representado, estar sendo, como posso dizer, está sendo representado, está sendo tutelado, exatamente. Obrigada, Odi. Tutelado em seus próprios interesses. É muito comum também os neurotípicos quererem tutelar os interesses do autista. E o autista, ele também tem o poder de tutelar os seus próprios interesses. O capacitismo é muito comum nos meios políticos. As pessoas com deficiência, eles têm esse poder de tutelar seus próprios interesses. Como o Odir bem falou, na Marcha das Vadias, a moça com o cartaz de cadeira de rodas levando o seu cartaz. Enquanto isso, as outras estavam participando. Então, eu acho que o capacitismo a gente tem que combater dentro da representação política também, dentro da atuação política do autista também. A gente tem que estar sempre vigilantes e sempre combatendo a questão do capacitismo. Uma questão interessante que eu gosto de abordar é a estrutura política. A estrutura política, nós estamos em uma estrutura política muito boa, a democracia, apesar do Bolsonaro ter tentado dar um golpe antes do dia 31 de março, né? Mas a democracia está aí. E a possibilidade de inclusão... Depois se deu mal, né? Porque os chefes das Forças Armadas entregaram os cargos. Exatamente, ele se deu mal. Ele é tão burro que ele se deu mal e ainda tentou colocar um deputado para poder ampliar os poderes dele na Câmara. Ele é muito burro. Mas a democracia está aí. Bem ou mal, a democracia está aí. E a possibilidade de inclusão do autista é muito maior na democracia do que em regimes repressivos.
Então, é importante que o autista ele esteja atento a essa possibilidade e aproveite que a democracia está aí. Uma pesquisa foi realizada e nos países onde a democracia está mais avançada, como os Estados Unidos, como a Europa Ocidental, as pessoas geralmente o nível de abstenção nas eleições é muito maior do que em outros lugares. Isso aí é muito complicado, então, ter um número maior de abstenções. Então, é melhor, e mesmo assim, o nível de democracia é mais avançado. Então, o que acontece? Quando você tem um nível de democracia mais avançado, você tem possibilidade de inclusão na política. Então, o autista ele tem que tentar se incluir na política, na democracia que nós temos, em vez de pensar, olha, antigamente o Brasil era uma ditadura, então na ditadura havia repressão. Então, a possibilidade de se incluir na ditadura era muito pior do que na democracia que nós estamos. Então... É um detalhe, né, Rose, antes de você continuar. Uma democracia que se tornou uma democracia cambaleante e que ainda está engatinhando, né, se for levar em conta uma linha de tempo histórica de 500 e poucos anos. Porque, levando em conta esse critério, né, a nossa democracia é muito jovem ainda. Ela precisa amadurecer bastante. Exatamente. E assim, sim, fala pode aí. continuar. Não, pode falar. Não, só para concluir. A democracia é um patrimônio em permanente risco, porque vai ter sempre um engraçadinho, né, para não dizer outra coisa de repente ser tirado do ar, né, tem sempre algum desonesto que vai tentar destruir isso. Né? Não só os direitos, garantias e liberdades individuais, mas também os direitos coletivos e interesses difusos. Porque, assim, né, falando também, já entrando no ponto dos autistas ativistas, a gente sofre censura até de outros autistas, mas são autistas que além de não estarem identificados com a gente, né, por muitas vezes eles acabam corroborando com a fala hegemônica, sabe? Uhum. E isso às vezes me interessa. Teve um tempo que eu ficava muito chateado, mas depois eu fui acostumando, né? E vendo que isso faz parte do jogo também. Né? Principalmente, né, o que eu vejo, né? Alguns de nós, né, eu não vou dizer que são todos, até para não ser injusto, né, não cometer uma injustiça aqui, alguns de nós acabamos escolhendo tomar uma postura apolítica. Até mesmo o ato de não se posicionar, achar que não é da conta dessa pessoa, é um ato político. Só que é um ato político de omissão, de negação, exatamente, de ignorância. Exatamente. E conluio com o status quo. Então, a gente precisa passar a mensagem, né? Não só aqui, né, mas em outros momentos, de que esse tipo de postura, né, esse tipo de postura omissa, ela precisa ser revista. Agora você pode continuar. Não, eu concordo plenamente. Não, imagina, a sua mensagem é muito importante. Essa mensagem que nós ativistas temos, aqui em casa, eu passo 2 mensagens. Primeiro, o número de mortos da Covid, todo dia eu passo, e eu passo também, e de vez em quando eu fujo da vigilância da minha irmã, porque ela não quer que eu passe mensagem sobre o Bolsonaro, eu falo mal do Bolsonaro, sim. Por quê? Porque nós autistas, ativistas, também temos que estar inseridos na política. Temos que ter voz política. Por quê?
porque nós estamos em uma situação gravíssima. A nossa democracia, é que nem eu falei, enquanto estivermos na democracia, vamos aproveitar o néctar que ela nos oferece, enquanto um engraçadinho, uma pessoa oportunista, tente tirar a democracia da gente, porque é muito melhor a pessoa tentar se incluir politicamente na democracia em vez de uma estrutura repressiva, de uma ditadura. Porque na ditadura as pessoas não tinham como, não tinham como se inserir politicamente para poder se representar, ter a representatividade. Na ditadura militar, o aparelho era totalmente repressivo. E os partidos de esquerda, na época, eram totalmente suprimidos pela ditadura. Na verdade, eles foram colocados na clandestinidade, né? Aí, acho que no ato institucional número 2 ou número 3, se eu não estiver enganado, houve uma dissolução compulsória dos partidos da época e eles deixaram apenas a Arena e o MDB para criar uma democracia de fachada. Porque ainda era possível voltar para os cargos no legislativo, né? Só que os governadores e os prefeitos das capitais e das chamadas cidades de segurança nacional eram indicados a dedo pelos governadores e pelo presidente da República. E em 74, né, depois da derrota cachapante que a Arena sofreu nas eleições para o Senado, né, eles criaram a figura dos senadores biônicos para poder ter maioria no Congresso e continuar com o controle do regime. Exatamente. Depois da derrota, aí eles perderam o poder. E antigamente eram 2 partidos apenas, a Arena e o MDB. Então, a representatividade do autista precisa ser incentivada, ela precisa ser construída, porque o autista ele tem voz. Por isso que eu coloquei até no meu perfil, autista que fala, porque o autista tem voz, o autista tem possibilidade de construir a sua fala e poder ir longe com ela. Então, eu acho que é essa a minha fala, e aí eu vou dar a sua vez, William. Beleza, Rose, beleza, Odir. Eu vou ler algumas perguntas aqui, né, que eu estou entrando aqui no Face também pelo celular para ler os comentários. Né, o Leonardo Gomes Nogueira, né, elogiando a tua fala, né, falou assim que tua fala é muito boa, que a política é um patrimônio de todos. A Silvana Gicovato, uma velha companheira de não só dos 2 mandatos, né? Cabe lembrar também que eu fui estagiário do professor Carlos Gianazzi na Assembleia durante pouco mais de 1 ano. Ele com certeza está nos assistindo nesse momento, né? E está fazendo uma batalha feroz lá na Alesp, né? Com relação à questão da pandemia no estado de São Paulo, né? Da luta pelo auxílio emergencial estadual, né? E pela aprovação também do PDL 22, né? Que está em discussão. Eu queria depois que o Martinho entrasse falasse um pouco do PDL 22, né, para quem está nos assistindo e pegou o bonde andando, né, saber o impacto que esse projeto pode causar, né, a importância da gente pedir a aprovação desse projeto. A Carol Casquet, ela está perguntando aqui para mim, quais termos são os mais ofensivos e que nunca devemos usar? Olha, principalmente, isso é uma unanimidade entre todos nós aqui. Depois acho que o Odir e a Rose podem complementar minha resposta. Aí todo mundo aqui também marcando a nossa hashtag, né, Ocupa Autista 2021. Eu também marquei alguns perfis para que façam comentários. E a Carol também, ela coloca aqui, a política precisa ser representativa, precisamos de pessoas neurodiversas nela. E assim, né,
Eu tenho pretensão no futuro, né, de, quem sabe um dia, né, me candidatar a algum cargo político. Pode ser no ano que vem, pode ser em outro momento, né? Lógico que eu não quero ficar falando sobre isso agora, porque senão vai parecer um oportunismo da minha parte, seria até um desrespeito com o público telespectador que está nos acompanhando. Mas, assim, né, é uma coisa que eu não quero estar sozinho, evidentemente. Eu quero ver outros autistas se candidatando a vereador, a deputado, quem sabe mais para frente a presidência da República. Eu sinto falta, e principalmente, né, em partidos progressisas, né, identificados com os direitos humanos, né, com a classe trabalhadora. Não à toa estou no pessoal já há 6 anos, né? Eu estou já há 6 anos, né? Eu estou atuando com os 2 mandatos, né? Com o mandato do Celso Gianazzi na Câmara e com o mandato do Carlos lá na Assembleia. Mas eu também estou no setorial de pessoas com deficiência, estou no Núcleo Augusta, estou fazendo incidência no setorial jurídico, no setorial de segurança pública, que estava em processo de construção até a pandemia, né? Não sei em que pé está. Mas, assim, acho que seria importante a gente responder a dúvida da Carol, né, sobre os termos ofensivos. Né? Vou passar a bola para o Odir. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente começar a mudar a terminologia. Muita gente fala pessoa com autismo. Desculpe, o termo certo é pessoa autista. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, lembrar que autista não é xingamento. Porque tem gente que usa autista como xingamento. Né? Terceiro, não nos considerar débeis mentais. Porque muitas vezes nós somos infantilizados quando falamos que somos autistas. Grande parte dos autistas não tem déficit intelectual. E mesmo uma pessoa com déficit intelectual continua sendo adulta e não precisa ser tratada como criança. Né? E, claro, todos aqueles preconceitos tradicionais que nós temos com PCDs em geral, que nos atingem também, principalmente aqueles preconceitos contra as pessoas neurodiversas, que não são só autistas. Vamos lembrar que foram chamados de doidos, de retardados, de uma série de coisas, até endemoniados em histórico relativamente recente. Né? Claro, mudar a terminologia por si só não resolve. Junto tem que vir a mudança de atitude. E ninguém vai nos respeitar se nós não fizermos a fala. Infelizmente, nós temos, como o William citou, aqueles autistas que estão mal posicionados, que a Adriana chama de autista pet, né? E que estão mal situados e fazem a No fala... caso é a Adriana Torres, né, que você está citando. Torres, é uma velha... Adriana Isso, Torres. É uma velha companheira de luta. Eu pensei na Adriana Torres e acabei falando errado. Né? Fala desses autistas que estão mal posicionados, estão mal situados. Eu espero que um dia eles venham o caminho da luz, aí, usando a terminologia do Star Wars, pro lado luminoso da força. Né? Mas, claro, eles estão reproduzindo o discurso capacitista. Pior do que apenas termos ofensivos são as práticas capacitistas. Porque elas permanecem mesmo apesar das palavras bonitas. Né? Vamos lembrar que até o termo PCD, que veio para retirar o preconceito na fala contra aquele que possuía alguma deficiência, está sendo hoje utilizado como xingamento. E aí, seu PCD? Né? Você parece que é PCD? Eu, uma vez, antes de saber que era autista, uma vez eu recebi um xingamento como autista. Nossa, você parece que é autista, parece que você tem problema. Eu ouvi isso. Né? Então, claro, mudar a terminologia, mas principalmente mudar as práticas. E aí, Roselene? Oi. Eu acho que assim, eu não tenho nada a acrescentar, não.
Eu acho que a pequeno sua... corte aqui no áudio do Odir. Vocês passam um avião aqui em cima do prédio, né? Eu acho que a fala do Odir tá me ouvindo, foi... Rosi? Oi, eu estou te ouvindo. Eu acho que a fala do Odir ela foi bastante deve ser alguma coisa da minha completa. conexão. Pode continuar, Rosi. Tá. Eu acho que a fala do Odir foi bastante completa. Vamos lembrar também que uma coisa que não se pode fazer com o autista é uma coisa que, em geral, a pessoa capacitista gosta de fazer é fazer elogios fora de hora, tipo, tá lindo. Ué, mas tá lindo por quê? Eu não estou fazendo nada demais. Então, os capacitistas gostam muito de fazer elogios fora de hora, elogios que não têm propósito. E outra coisa também, tem capacitista que chega para você e fala: você está trabalhando para quê? Para que você trabalha? Porque o autista está buscando também sua independência. Todo PCD procura independência, mas os capacitistas não gostam disso. Então, eles falam: para que você está trabalhando? Se aposenta. Então, os capacitistas falaram isso não gostam. muitas vezes ao longo da vida, viu? Aí sabe qual é a resposta que eu dei? Para que eu vou pedir aposentadoria por invalidez se eu tenho condição, por exemplo, para arranjar, se eu tenho como arranjar um emprego e pedir, por exemplo, que eles adaptem? Para que eu vou pedir aposentadoria se eu quero também correr atrás do meu? Eu não posso também ficar a vida inteira dependendo dos outros, né? Chegaram até a perguntar por que eu não fiquei, por exemplo, morando com a minha mãe lá em Aparecida de Goiânia, onde ela está morando já tem quase 8 anos. Eu falei, porque eu preciso construir minha própria história. Eu não posso ficar dependendo a vida inteira de família. Sabe? Não é assim que as coisas funcionam. E é uma coisa que eu vivo brigando, né? Uma das lutas minhas dentro do espectro do ambiente político é para que comece a discutir com mais afinco, por exemplo, políticas públicas de emprego apoiado para pessoas autistas. Mas não apenas incluir o autista no mercado de trabalho por si só. Precisa incluir, colocar ele para trabalhar em ambientes 100% acessíveis para ele, para que ele não tenha nenhum gatilho. A gente precisa também pensar no home office, que é um bagulho que está em voga atualmente, principalmente por conta da pandemia. Né? Eu, por exemplo, estou em regime exclusivo de teletrabalho pelo MP. Né? A gente precisa pensar nessas questões também, porque tem muitos autistas, por exemplo, que não têm condições, né, sensoriais para sair de casa, mas precisam também ter um sustento, tirar um sustento por modo próprio. A gente precisa radicalizar, né? E por radicalizar, eu já aviso aqueles que têm uma certa birra com essa palavra, radicalizar significa você atacar o problema na sua raiz. Eu trabalho também há 1 ano em home office e eu não tive mais crise, porque a minha maior crise que eu tinha era pegando o metrô. Pegando com multidão enorme, principalmente na volta do metrô. Eu tinha muito meltdown, era terrível, terrível. Hoje eu estou há 1 ano no home office. Nossa, eu não tenho mais problema de crise, não tenho. É muito legal, é muito legal. E eu acho que é interessante, até o pessoal do Recursos Humanos, eu vou até conversar, falar mesmo: olha, eu sou autista e quero home office. Claro. Eu vejo a coisa da seguinte forma: posso estar errado, como posso estar errado com tudo que eu falo, mesmo que vocês concordem, a gente sempre pode estar errado, mas eu entendo o seguinte: há uma movimentação econômica, um interesse econômico na nossa não inclusão. Há um interesse muito grande na nossa isso
isso é óbvio, né? Um fato. Existe um interesse muito grande na nossa não inclusão. Não só porque nós incomodamos, vamos lembrar que autista, historicamente, os autistas cabeçudos de grande inteligência foram pessoas que incomodaram o conhecimento humano, trouxeram novas visões. Não só por isso, mas também porque manter uma parcela da população não produtiva também gera um movimento econômico, a esfera do cuidado e outras coisas mais. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, a eterna resistência à mudança, que não é a nossa, que nós autistas temos um tipo de resistência de mudança, mas eles têm outro tipo de resistência à mudança. Nós autistas temos resistência à mudança, mas nós somos extremamente inclusivos, tanto que um autista é diferente do outro, e nós somos extremamente solidários, né? Eles têm uma resistência à nossa presença. Por quê? Porque nós não agimos exatamente como eles querem, como eles fazem. Eu tenho um histórico profissional de quase 30 anos, mas eu nunca fui aquele que puxou saco de chefe, por exemplo, porque eu não sabia fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Nós focamos no trabalho e trabalhamos, que é uma beleza. Uhum. Né? Trabalhamos, que é uma beleza. Mas focamos no trabalho e não fazemos aquela falsa política dentro do ambiente de trabalho. Né? E daí, claro, para um gestor que está acostumado a olhar os funcionários dentro de uma sala, que fez uma série de baias, acabou com as salas para poder controlar o movimento corporal de todo mundo, falar num trabalhador em home office, para ele é alguma coisa que parece corroer o seu controle. Eu já ouvi gestor de RH falando, o problema do home office é que eu não sei se o funcionário está o tempo todo olhando para o computador. Ora, mas ele não está entregando o trabalho? Uhum. Tá. Mas existe um controle sobre os corpos. E o corpo autista é incontrolável externamente. Né? Existe um controle. Hoje já há aplicativos que ficam vigiando se nós estamos olhando para a tela enquanto nós fazemos um curso. E aí? E nós muitas vezes não abaixamos os olhos para ouvir melhor? Nós aprendemos de forma diferente, nós agimos de forma diferente e nós incomodamos. Isso é um fato. Vamos lembrar que não é o autista grave que incomoda, é o autista leve. Esse incomoda demais a sociedade. Eu, pelos meus ativismos em outras áreas, percebi muitas vezes que a minha fala incomodava muita gente, outros paravam e ouviam e falavam, puta que pariu, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque nós enxergamos outra coisa. Nós temos uma visão de mundo completamente diferente. E isso incomoda determinados discursos, isso incomoda determinadas posições. Então, claro, nos cercear a participação política, inclusive política partidária, é uma forma de manter o controle. Nós oferecemos perigo, essa é a verdade. Nós oferecemos perigo nas mentes paranoicas, que não percebem a nossa até ingenuidade na participação, porque nós só queremos a inclusão das pautas. Nós fazemos revoluções sem pregar revoluções. Né? Nós temos uma fala que é amplamente inclusiva. Eu lembro que uma vez no meu cicloativismo, né, batalhando pelas ciclovias aqui em São Paulo anos atrás, eu lembro que uma vez eu fiz uma fala de um negócio que eu tinha observado e meus colegas não tinham observado, que as nossas ciclovias iam ser utilizadas pelos cadeirantes. E foram, e são. Por quê? Porque as calçadas são uma porcaria nessa cidade e quem usa uma cadeira de rodas vai para a rua. Se ela pode ir para o espaço protegido da ciclovia, vai para o espaço protegido da ciclovia. E daí, claro, modificamos a legislação municipal para incluir a cadeira de rodas na categoria ciclos, dos veículos que podem circular numa ciclovia. Né? Claro, foi uma fala minha. Eu não sou cadeirante, mas eu enxerguei isso, eu prestei atenção.
E hoje eu sei que eu prestei atenção porque eu sou um autista. Porque eu prestava atenção nos detalhes, que é uma característica autística, né? Então, claro, a nossa participação ela é boa para a sociedade do ponto de vista da evolução, mas ela é perniciosa para quem não quer essa evolução. O que esse autistinha está falando aí? E lá vem o William com umas pautas esquisitas. Pô, você fala demais. Como assim, Roselene? Você quer home office agora que acabou a pandemia? Né? Você quer ficar em casa tomando suquinho? É o que vão falar sempre. Não conseguem perceber as mudanças que nós estamos... Ou não querem perceber, só vão perceber na porrada, né? Na força. É o grito. Aí depois, né, quando a gente usa um tom mais duro de crítica, eles vêm dizer que nós somos grosseiros, né? Sim, sim. Sendo que o mais grosseiro de todos é o sistema onde a gente está. Claro. Nosso grito e tem mais, né? Você tocar em determinadas pautas dentro da comunidade autista, principalmente entre os chamados paladinos azuis, né? Que é um neologismo que eu uso para falar de algumas famílias de autistas, principalmente de famílias de autistas de nível 3, né? Se você fala, por exemplo, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre diversidade sexual e de gênero, ponto, vira um motivo para os caras fazerem um maior escarcéu. Né? Porque uma boa parte dessas famílias também ela está presa, né? Ela está presa na chamada moral religiosa, né? Tem as questões moral e religiosa e conservadora no meio. Por isso chamam a criança de anjo azul, né? Por isso. Mas sabe por que chamam, né, Odir? Porque eles tratam o autismo como se fosse uma condição exclusivamente infantil e restrita a crianças do sexo masculino brancas e não oralizadas. Exatamente isso. E esquece que aquela criança cresce. Esquecem que aquela criança tem maturidade sexual independentemente do seu nível intelectual. Né? E que algumas questões vão precisar ser pensadas sim. Não, é mais fácil dourar a pílula, fazer o discurso mascarador, pintar tudo de azul, para que não se veja o colorido da situação. Né? Aí paladinos azuis, mães azuis, anjos azuis e tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Chama até de papai Smurf, né? Tiram uns Smurfs. Mas assim, né? Eu vou publicar um texto mais tarde lá na página do Setorial de Pessoas com Deficiência, que eu falo sobre autismo na perspectiva da luta de classes. Para alguns vai ser um texto até um pouco polêmico. Por quê? Porque vai correlacionar o autismo a essa questão da luta de classes, do socialismo, né, e da resistência. Porque eu entendo assim o autismo, gente, né, vai muito além da questão patológica, né, da questão da deficiência psicossocial. Eu entendo que nós, pessoas autistas, somos parte de uma classe social, somos parte da classe trabalhadora. O espectro do autismo nada mais é também do que uma classe social. E é uma classe social marginalizada pra cacete. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra mais simples para usar. Nós somos muito marginalizados. Autistas adultos, então, pior, né? A gente acaba sendo até censurado, sendo alvo de ataques. Basta a gente lembrar o que aconteceu com a Carol Souza semana passada, que é uma autista de nível 2, que usa a comunicação escrita como forma de comunicação. E por ela ter feito um vídeo, os caras começaram a cair de ira em cima dela. A mesma coisa aconteceu com uma outra menina, uma outra moça. Ela é de Belo Horizonte, é uma jovem autista preta, né, a Gabi Ramos. Ela também foi atacada por fazer vídeo. Tipo, isso está se tornando rotina. A Luciana Viegas, que ia estar aqui com a gente, né, mas por uma questão de sobrecarga, ela está se poupando, ela está se preparando para a live de logo mais às 7h30 lá no canal da Ana Roxo. A Luciana Viegas, ela foi alvo de ataque racista no Twitter no final do ano passado. A gente precisa lembrar disso.
E outra, né? Autista preto, pobre, de periferia e LGBT, a pancada é mais forte. É mais forte. Porque bem muitas mais vezes forte. se a gente está numa situação de crise, sabe o que vai acontecer? Vão nos taxar de loucos, grosseiros, agressivos. Imagina então numa batida policial. Nós seremos os primeiros a tomar tiro. Claro, 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 claro. Claro. O racismo permeia todas as relações aqui no Brasil. Eu costumo dar um exemplo para meus alunos. Eu sou branco. Eu tomei 2 gerais na minha vida. Só 2. Eu tenho 51 anos. E as 2 vezes que eu tomei geral era porque eu estava com um colega negro do lado, porque se eu estivesse sozinho não tinha tomado nenhuma. Em compensação, os meus colegas negros, quantas vezes não tomaram geral? Tomavam 2 por dia, às vezes. E aí, nesse momento, se a pessoa autista se comporta da forma que não é esperada pelo policial, é o momento do tiro, é o momento da bala, é o momento da agressão física, do sossega-leão, é o momento do mata-leão. Né? O autista pode reagir de uma forma diferente naquele momento. Nossa. Eu já reagi de uma forma muito muito diferente. Aí me chamavam de grosseira. Nossa, você é muito grosseira, porque eu fui empurrada no metrô. As pessoas... Teve uma vez que uma mulher chegou na minha frente, empurrou as minhas coisas, e eu fui empurrada. Aí me deu uma crise de meltdown, e eu falei umas coisas para a mulher, e a mulher ficou gritando comigo. Aí eu entrei em crise, e aí ela falou: nossa, você é muito grosseira. Eu falei: você não viu nada. Então aí eu explodi, entendeu? Foi difícil. O problema quando você pega um metrô lotado é que as pessoas empurram você, e ainda por cima uma imensidão de luz em cima de você, aí vem uma multidão, aí fica difícil demais. Eu não consigo, é muito difícil. Aí falam: mas você é muito grosseira. Aí, claro, nós reagimos de forma diferente, e como não há conhecimento propositadamente, a ignorância é proposital, esse é o momento que nós somos mal compreendidos. Exatamente. É o momento que nós somos mal compreendidos. Quanta gente não vai falar para você, Roselene, nessa idade, brincando aí com um brinquedinho que gira, mal sabem as pessoas como nós precisamos dessas coisinhas. Eles são um alívio, né, pra gente, os Steel Toys. Né? Tem muito babaca que ainda usa a expressão estereotipia, que é uma expressão completamente obsoleta. Né? Eles não sabem o que é autorregulação sensorial. Eles não sabem como é uma delícia, né, pegar um daqueles, sabe aqueles Steel Toys que a gente põe por entre os dedos e fica acariciando? Cara, isso dá um... Se eu tivesse um pouquinho mais de grana, eu comprava uns Steel Toys importados. Né? Nossa, é uma coisa muito rara de ver aqui em São Paulo, por exemplo. Esse aqui eu gosto. Quando abrir uma loja de Steel Toys, eu vou lá fazer uma queima de estoque. Mas a Carol, né, ela está perguntando aqui, né, a Carol Casquet, né, sobre a crise que a Roselene estava falando. Né, porque ela também não está muito habituada com essas questões. Né, ela quer saber mais. A crise? Eu tive meltdown. Então, meltdown é uma crise que você tem em que você perde o controle das suas emoções. E aí você acaba reagindo de uma forma intempestiva. Você acaba perdendo a razão. Perdendo a razão. Você perde a razão, você age de forma intempestiva, você perde o controle das suas emoções e acaba brigando, você acaba agindo de forma muito intempestiva mesmo. Se chama meltdown. Que é também uma palavra para colapso, né? Um colapso. Isso. Quando eu vou usar o exemplo do balão. Quando ele enche, ele fica cheio e chega um ponto que explode. Exatamente. A metáfora do balão representa
todo o quantitativo de sobrecarga sensorial ao qual nós somos expostos diuturnamente. Exatamente. E daí, Quando ó, o autista fica sobrecarregado, não tem jeito. Não tem jeito, não. E por causa disso... Dá um aviso, desculpa, Roselene. Eu que sou Não, mais beleza. velho, o acúmulo durante décadas de sobrecarga sensorial dá dano cerebral. Eu sei disso por um motivo bem simples. Eu tive. Eu tenho 51 anos. Eu tive. Então, quando a gente fala de sobrecarga sensorial, é uma coisa muito séria. Não é chatice, não é frescura. Crise é uma coisa muito séria. Ansiedade é uma coisa muito séria. Isso dá dano cerebral em autista. Foi assim, inclusive, que eu descobri o meu autismo. Foi para tentar descobrir o que tinha acontecido comigo que eu descobri o meu autismo. Né? E aí eu descobri que as minhas crises na infância eram tratadas à tapa, né? Aí eu descobri Violência que as física. crises na adolescência eram violência dos amiguinhos, né? Tratadas a violência dos amiguinhos e por aí vai. Então vejam, o desconhecimento ele é proposital. E aí, por incrível que pareça, por que a gente... É um projeto, né? É um projeto. Por que nós usamos a palavra STEAM? Por que nós usamos a palavra meltdown, shutdown, burnout? Nós estamos utilizando palavras em inglês. Por quê? Porque simplesmente os nossos coleguinhas de fala anglo-saxônica avançaram um pouquinho mais e criaram uma terminologia. E nós ainda não conseguimos criar a nossa terminologia brasileira. A gente não tem nenhuma estatística sobre quantos autistas tem no Brasil. Exatamente. Na verdade até tem, mas a maioria delas são estatísticas furadas, né? Porque essas estatísticas não incluem autistas adultos, não incluem autistas LGBT, autistas trans, mulheres, justamente por causa desse negócio do estereótipo. E você fez bem citar essa questão das estatísticas, da estatística, melhor dizendo, perdoem aqui pela falha no português. Nós não temos estatísticas sobre quantos autistas são vítimas de violência dentro de suas próprias casas. Nós não sabemos quantos autistas sofreram violência sexual, quantos autistas estão inseridos ou não no mercado de trabalho, apesar de ter algumas pesquisas apontando que 85% dos autistas em idade adulta estão fora do mercado de trabalho. Nós não temos dados sobre autistas no ensino universitário. São poucos os autistas que estão no ensino universitário. E esses poucos estão sofrendo toda a sorte de violência. Estão sofrendo toda a sorte de falta de acessibilidade. Tem alguns até entrando na justiça contra algumas instituições de ensino. Não preciso citar nomes, nem de instituição X ou Y, porque de repente eu posso acabar sendo injusto. Mas é uma coisa que está se tornando recorrente. Então, a opressão contra autistas adultos está aumentando. E vou além, né? Antes de passar de novo a bola para vocês. Nós temos que criar redes de apoio para esses autistas que estão sofrendo violência. Sobretudo autistas trans. Tem autista trans sendo expulso de casa por ser transgênero. Conheço casos de autistas, inclusive, que são da comunidade não binária, né? E de outras formas de orientação sexual, de identificação de gênero, que estão sofrendo opressão só por não estarem no sistema heterossexual. Estão sendo expulsos de casa, alguns estão em situação de extrema vulnerabilidade, alguns até dormindo na rua. Então isso é grave. E para concluir, essa questão que você falou, né, do desconhecimento, ele é parte de um projeto político. Ele é parte desse projeto político capitalista opressor, né, que a gente já está inserido há alguns séculos. Ele é parte de toda uma estratégia de extermínio também. Só que não é um extermínio explícito, é um extermínio lento, gradual e sutil. Os preconceitos sofridos, as opressões sofridas por pessoas autistas são sutis.
e quando a gente mete o dedo na ferida, a gente toma porrada. E eu vejo muitos ativistas que estão abandonando o ativismo por não aguentarem a carga de ataques. Né? Por isso que eu acho importante também a gente cuidar da saúde mental dos ativistas, porque ser ativista, gente, é saber que vai para o fronte de batalha, que vai tomar porrada. Sim. É ter uma certa responsabilidade com relação a isso. É uma fala que muita gente, até mesmo dentro do movimento, talvez não pode, mas eu falo responsabilidade em que sentido? Em saber que não vai ser um mar de rosas, e não é. Ser ativista, principalmente aqui no Brasil, não é fácil. Não é para amadores. E a gente precisa também preparar os ativistas que estão chegando agora para resistir a essa carga de ataques. A gente precisa fazer uma rede de apoio. Sim, sim. Eu, até o momento, eu não recebi nenhum ataque, mas eu já estou preparada para isso, porque eu sei que existem pessoas que não vão gostar da gente do jeito que a gente é. Principalmente, e tem que lembrar também que o ativista, ele é assertivo, ele tem que ser assertivo, ele não pode chegar e falar coisas para agradar a maioria das pessoas. Ele tem que passar o que ele aprendeu, o que ele sabe, e paciência se a pessoa não gostou. Ele tem que aprender a receber os ataques e tem que ter realmente uma rede de apoio, porque é muito difícil. Eu, até o momento, não recebi ataque, mas eu posso receber ataque a qualquer momento. É muito difícil, viu? Eu confesso a você, vai ser muito difícil. Eu não sei como é que eu vou reagir quando eu receber um ataque, mas é algo que eu não sei como é que eu vou agir, mas não vai ser fácil. A gente tem que realmente não deixar cair a nossa força diante de um ataque. Eu, como autista, sou novo militante, mas eu tenho um histórico de militância no campo da política que vem da adolescência. E eu fiz parte das manifestações pelas diretas já. Eu com 14 anos, com 13 anos. Então, uma coisa eu quero acrescentar. Ataque sofreremos. O ataque é o sintoma do avanço da nossa pauta. Enquanto não nos atacarem, enquanto grupo, não digo o ataque pessoal, Roselene, porque você não sofreu um ataque pessoal contra a pessoa Roselene, mas como autista, as falas que você aceita e contempla são atacadas constantemente. Né? Não é porque você não sentiu em um dado momento uma ação sexista, machista, que você não sofra numa estrutura machista também. Né? Estrutura machista, com certeza, isso acontece. Claro. Além de uma estrutura misógina, né? E acrescentando o que o Odi está falando, deixa eu me lembrar aqui. Sim. Eita, William JS. Bota essa porra desse cérebro para funcionar. Ser ativista é você espalhar a palavra e tacar o foda-se para quem achar ruim. Né? Falando no português bem nítido. É tacar o foda-se. E vou além. Eu ia até perguntar se o Odi participou dos atos pelo Fora Collor. Eu estava naquela grande manifestação gigantesca, que foi a maior manifestação de São Paulo. Eu estava lá de terno e gravata, porque já fazia estágio na faculdade, estava junto, usando uma faixinha na testa que dizia justiça, etc., tocada pelo meu centro acadêmico lá na São Francisco. Claro, participei de Fora Collor, sou um dos responsáveis, não sou o único, minha parcela é pequena, mas sou um dos responsáveis por botar a ciclovia em São Paulo. Isso teve até ação do Ministério Público contra, né? Vamos lembrar que o prefeito daí não foi eleito. Por quê? Porque o discurso anti-ciclovia ganhou, isso aqui em São Paulo.
E esse mesmo prefeito depois se tornaria governador e quer ser presidente, né? Não precisamos falar sobre quem é, porque os que estão assistindo provavelmente já sabem de quem estamos falando. E eu militando pela proteção da vida, porque ciclovia é para proteger vida, ponto. Né? A gente tomando ataque de tudo quanto é lado, tomando porrada de tudo quanto é lado, porque naquele momento a própria indústria automobilística se organizou contra a gente. Então, paulada nós vamos tomar. Mas como o William falou, é apertar o botãozinho do gigante F e tocar. Porque senão nós temos que tocar. Aí a importância da participação política, inclusive a política partidária. Sim. Mesmo que fique pregando no deserto, não importa. É preciso fazer a fala. Uma hora a fala se torna hegemônica. Exatamente. A fala se torna hegemônica. É um trabalho de gerações. Pode ser que a nossa geração não veja mudança, mas a próxima geração está vindo. E a gente, com a experiência acumulada, né, de precisar passar esses toques para dar essas dicas para as próximas gerações, para que eles não passem por tanto sofrimento quanto a gente passou em tempos de outrora. E vou falar também de uma outra experiência, né, sobre essa questão dos ataques. De uns anos para cá, uns 2 anos para cá, eu tenho evitado responder diretamente a alguns ataques mais fortes de grupos anti-autistas, né? Vamos usar essa palavra aqui para deixar bem escancarado de quem nós estamos falando. Porque se a gente responde de uma forma direta e fica retroalimentando uma discussão que se torna inútil, a gente vai acabar dando ibope para esses caras, vai acabar dando datafolha para esses caras, como eu costumo dizer. Vai acabar dando vox populi para gente que não merece. Não alimentar os isso. Não alimentar os urubus. E assim, né? Nós que somos autistas ativistas, a gente também briga com certos indivíduos, né? Tem um aí que fez até a lei da carteirinha, não preciso citar nomes, né? Que a gente sabe muito bem de quem, sabemos muito bem de quem eu estou falando aqui, né, e que vive usando o filho dele como vive fazendo isso. A mesma coisa com relação à Lei 12.764. Tem muita gente que fala Lei Berenice Piana. Desculpe, mas eu não posso reconhecer, eu não posso aceitar, né, que a Berenice Piana, né, seja considerada uma espécie de patrona, de embaixadora do autismo no Brasil, primeiro. Porque a Lei 12.764 foi fruto de uma luta coletiva. Uma luta que a gente teve uma pequenina participação, mas teve. Mas é lógico, né? A Lei 2.764 foi hegemonizada por grupos de pais. E não foi uma lei feita por nós. Então, acho que dá crédito a determinados tipos de pessoas que querem ganhar, querem se promover às nossas custas, é um erro grosseiro. Tem gente por aí também, né, falando em reconstruir cérebro de autista. Eu não preciso citar nome também, porque senão também dar ibope para esses caras. Ele fez até um concurso, passou a perna num monte de autista adulto que está inserido nas artes plásticas, e depois, quando eles foram reivindicar e cobrar a paga dos prêmios, sabe o que essa pessoa falou? Chamou a gente de minoria vocal chatíssima. Simples. Isso aconteceu em 2016. Não preciso citar nomes, é claro. Isso aconteceu em 2016. Quantas tretas eu já me meti nesses últimos anos, principalmente em grupos de pais, nas redes sociais. Aí eu fui aprendendo que nem sempre o enfrentamento direto pode ser o caminho mais adequado. Sim. Que o enfrentamento direto, ele seria o caminho, ele só se torna um caminho adequado a depender da circunstância em que isso é exigido. Exatamente. Que eu passei a interagir menos em alguns grupos, principalmente alguns grupos capitaneados por pais no Facebook, porque eu sei que em grande parte eles não vão me ouvir, eles não estão nem aí, uma boa parte não está nem aí para o que a gente vai falar, porque eles estão presos numa bolha
normativa, opressora, e, tipo, tentar fazer alguns desses segmentos se tornarem nossos aliados é perda de tempo. Eles são adversários, segmentos adversários. E, gente, né, tem muita gente que fica chocada quando a gente vai para o enfrentamento direto, vai para o conflito. Vamos tomar ciência de uma só foram possíveis porque antes, infelizmente, precisou acontecer, em um determinado momento, um choque de interesses, um conflito. A gente não pode se assustar com essa questão do conflito, porque é um bagulho inevitável. Não pode ter medo do conflito. Uhum. Porque senão, eles vendo que a gente está com medo, é justamente o que eles querem. É isso que eles querem. Tem um antigo professor meu que falava o seguinte: um homem que não tem inimigos é um homem que nunca tomou posições. Exatamente. A partir do momento que a gente toma uma posição, as falas contrárias aparecem. Nós tomamos posição. É fato. As falas contrárias virão, elas vêm, elas estão aí, elas estão vindo. Mas, como o William está muito bem falando, há momentos em que vale a pena rebater, há momentos que simplesmente vamos ligar o F, ligar o foda-se. Essa que é a verdade. Porque é fato. É fato. Nós existimos, nós incomodamos, nós crescemos, nós nos tornamos adultos, nós nos libertamos. É uma parcela pequena de autistas que serão os filhos eternos. E o filho eterno dá bastante trabalho, o pai não tem tempo para ficar numa comunidade falando besteira. Né? Então, sim, claro, nós vamos incomodar. É um conflito geracional, inclusive. É um conflito geracional. Isso se dá dentro de uma sociedade. Faz parte da própria evolução da sociedade. Então, eu vejo o século XXI como um século em que os autistas vão emergir. Olhando a figura de um ponto de vista mais longínquo, né, eu vejo um momento em que autistas vão, sim, ter um discurso hegemônico, mesmo sendo uma minoria. É uma questão de tempo. Não sei se a nossa geração vê, mas isso vai acontecer. A própria ciência está caminhando para fazer isso. Há uma diferença brutal na fala de pesquisadores de anos 90 e 80 e fala de pesquisadores em anos 2010. Até porque está acontecendo uma coisa que pouca gente está percebendo. A quantidade de pesquisadores autistas. Hoje nos grupos a gente já aparece psicólogo autista. Já aparece médico com um diagnóstico falando eu sou autista. E pesquisadores autistas. Está se articulando uma fala acadêmica autista. Roselene, você tem um mestrado. Uhum. William, Tem. William, você está na gestão pública da melhor universidade do Brasil. Eu fiz um doutorado. Nós incomodamos. Nossa fala é articulada. Isso incomoda? Claro que incomoda. E, claro, vai ter uma massa de gente desmiolada falando do anjo azul, mas faz parte. Né? Hoje eu publiquei um textinho lá no Facebook falando do capeta azul, né? Porque o trabalhinho que essa criança dá não é coisa de anjinho mesmo, né? Não é mesmo. Tá, então sejamos os capetas azuis. Os capetas coloridos, melhor ainda, porque azul foi uma cor que escolheram sem consultar a gente. Né? Escolheram essa cor por nós. Assim como algumas leis que foram feitas entre aspas, para nos beneficiar, fizeram sem consultar a gente. Sem consultar a gente. Exatamente. Aqui com o mandato do Celso, eu atuei aqui com o mandato do Celso com relação à política municipal de atenção para a população autista. A gente ajuda, eu, Ricardo, a Vivian, o Núcleo São Paulo da abraça de uma certa maneira, alguns autistas independentes, ou seja, autistas que não fazem parte de coletivo, né, atuam mais naquela linha de autorrepresentação, mas que têm consciência de que o projeto
de inclusão de autistas é um projeto coletivo, eles nos ajudaram na articulação do PL 586, do substitutivo ao PL 586, que foi o projeto original foi apresentado por um vereador aqui de São Paulo, Rinaldi Di Gílio, do PSL, né? Ele criava uma política municipal de atenção para a população autista, mas era uma política claudicante demais. Claudicante. Ou seja, mambembe, inútil. Por quê? Porque estava sendo feito sem o nosso protagonismo, sem incluir questões como mercado de trabalho, direitos sexuais e reprodutivos, acesso ao ensino superior. Não tinha plano de vida, gente. E a gente fez essa incidência, né? Eu fiz essa incidência junto com os companheiros do Núcleo São Paulo da Abraça, para apresentar uma alternativa e um contraponto a boa parte dessas associações hegemônicas de fachada, que não vê outra coisa em nós a não ser um objeto para poder ganhar popularidade instantânea. Nós fizemos um projeto contra-hegemônico, um substitutivo contra-hegemônico, que ajudamos o Celso a escrever aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Colocamos essas questões, colocamos rede de apoio para autistas vítimas de violência, tem a questão do cadastro, que entrou na lei municipal, que entrou em vigor em novembro. Tiramos a clínica escola, que é uma excrescência, uma vergonha, um lixo. Clínica escola é semi-manicômio. O que o cara vai aprender dentro de uma clínica escola? Como é que ele vai estar preparado para sobreviver depois dos 18 anos, passando a vida inteira numa clínica escola? Ele vai virar objeto, vai ser explorado. Porque a clínica escola é uma espécie de gatilho para tornar mais fácil explorar o autista quando ele estiver mais velho. Claro. E e nós ficamos vulneráveis, principalmente mulheres autistas, como a Rose, que está aqui conosco. Imagine, então, crianças e adolescentes autistas, né? Meninas autistas ficam vulneráveis. Nós mulheres somos vulneráveis, completamente vulneráveis. Principalmente a violência sexual, principalmente também a assédio. Violência doméstica. Todo tipo de violência. A mulher autista ela é vulnerável. E também sem contar ao machismo estrutural, nós somos vulneráveis a isso. Sem contar ao machismo e ao capacitismo juntos. Se pensa que é só o capacitismo, é o machismo juntos. É uma intersecção de opressões, né? Exatamente. E a gente aqui acaba sofrendo isso juntos. Eu passei isso no meu trabalho. Capacitismo e machismo. Isso é terrível. É terrível. Gente, a gente tem uma luta gigantesca pela frente. Isso é fato. O William está em silêncio lá. Nós temos uma luta gigantesca pela frente. Claro, mas vamos lembrar, cada soldado que pega a sua arma e nos limites da sua atuação atue. E eu quero... Deve ter muito autista ouvindo a gente e muita gente que nunca fez nada. Eu digo, já faz bastante coisa se expor o seu autismo nas redes sociais. Exatamente. Já faz bastante coisa se fizer isso. Quem não se sente capacitado para participar de mais coisa, que exponha o seu autismo. Se coloque, eu sou um ser humano, eu tenho essas e tais características, eu existo. Coloca a cara a tapa, né? Vai pra porrada. Coloca a cara a tapa. Exatamente. Né? Já faz bastante fazendo isso. Outra coisa, que nós autistas passemos a consumir a produção autística de mídia. Aprendamos a assistir os bons filmes e separar dos maus filmes. Porque nossos colegas neurotípicos, às vezes, são muito bem intencionados e marcam a gente em cada absurdo que mandam umas notícias, umas coisas, etc. e tal, tudo que não contribuem com nada. Mas nós precisamos aprender a selecionar, aprender a não esperar dos autistas também a perfeição, porque todos são pessoas e são
capazes de falhas. Ninguém precisa comprar o pacote completo do William, o meu, o da Roselene, ou de quem for. Mas ouvir a fala quando ela é válida e aprender a divulgar. Aprender a divulgar. Eu estou com um trabalho lá no Facebook, não, no YouTube, em que eu estou tentando divulgar informação correta, porque o que tem de informação falsa no YouTube sobre autismo não está no gibi. Eu vi esses dias um vídeo em que a pessoa ficava discutindo duas formas de autismo, que na verdade são uma só, como se a gente discutisse cor, dizendo que pink é uma cor diferente de cor-de-rosa, quando pink é um tipo de cor-de-rosa, no português. E no inglês, pink é o rosa e acabou. Entendeu? E fazia toda uma separação, um vídeo de 4 anos atrás, de um instituto que se coloca como instituto neurológico, né? Separando o cão de cachorro, entendeu? Separando aquilo que é a mesma coisa com duas terminologias diferentes. Muita informação falsa, muita informação superada, porque vamos lembrar, tem muito saber no YouTube, né? Tem muito o YouTube é nisso. uma terra de ninguém. O YouTube é uma terra de ninguém. Então eu estou lá pregando no deserto. Tem lá meus... Espalhando a palavra. O YouTube é uma terra de ninguém. E daí vamos trabalhando, vamos ocupando espaço. Tem um ditado beduíno que, para mim, resume a minha militância. Diz o seguinte: a formiga tem passos curtos, mas atravessa a montanha. Nossos passinhos são curtos. Nós vamos atravessar essa montanha. E aí, a cada hora, um avanço. A Lei Municipal de São Paulo, como o William bem citou aqui, havia um projeto substitutivo muito melhor que a própria lei. Mas essa lei já era melhor do que o projeto original. Vamos. O mundo não é como a gente quer, mas também não é como eles querem. A história é dialética. Temos que caminhar contra a corrente. A gente caminha até mudar a corrente. Exatamente. Temos que caminhar contra a corrente, porque o que acontece é que a gente não pode se permitir cair. A gente tem que caminhar contra a corrente. Eu nunca recebi nenhum ataque, mas, por exemplo, já aconteceu de eu postar alguma coisa e o pessoal fazer uma debandada, tipo, 3 pessoas debandarem, 2 pessoas debandarem. Isso aí já aconteceu. Então, eu falei, menos 2 para encher o saco, né? Porque, em vez de encher o saco, saíram. Melhor assim. Então, eu penso dessa forma. Mas, se eu receber um ataque, eu não vou cair de jeito nenhum, eu não vou nem retrucar, porque é perda de tempo. Então, eu não vou cair de jeito nenhum. Uma coisa que eu vejo como muito interessante é que nós já tenhamos uma associação de autistas. A Abraça tem um papel muito maior do que o próprio pessoal da Abraça imagina. Tá? Eu quero me associar à Abraça. Abraça está se tornando progressivamente... Já, inclusive, vou falar sobre isso, Rose. Beleza. A Abraça está se tornando um think tank. Think tank é aquele tipo de organização que concentra tanto militância quanto conhecimento. Aquela live de ontem, a Fernandinha e o Alexandre Mapurunga tinham um grau de conhecimento gigantesco sobre a questão da inclusão do ponto de vista físico. Fantástico. A Fernanda deu uma aula. O Mapurunga fez uma intervenção num dado momento ali que eu falei assim, que eu fiquei pensando, desculpa, eu vou soltar um palavrão. Puta que pariu, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, esse acúmulo de conhecimento, num dado momento, vai ser reconhecido. Aos poucos, nós vamos participando. Vamos lembrar que hoje nós estamos participando pouco daquelas lives. A gente já está chegando quase a marca de 4.000 mortos. 4.000 mortos. É a Roselene passando pela TV. Covid-19. Sábado passado...
E sábado passado a gente teve o registro da morte de um autista por complicações da Covid, o Jorge Malcher. O Jorge Malcher. E quero pedir, inclusive, orações, né? Quem tiver algum tipo de crença, né? Fazer orações, né? Mandar muita energia positiva à família dele, que deve, nesse momento, estar... sofrendo. Vivenciando o luto, né? Não é uma coisa fácil. Né? E daí, vejam só, completando a minha fala, né? Eu estou ouvindo. Se no passado faziam eventos de autistas sem nenhum autista, ontem eu vi uma live, estava o William falando, autista solitário, mas já com uma voz e uma fala incisiva. Eu vi aquela sua live à tarde, William. Vi pelo celular. Eu já falei para você não encostar a cara aí. Né? Então, vejam só, é um trabalho aos poucos. É um trabalho aos poucos. Você não encostar. Né? Estamos fazendo a Ocupa Autista. Estamos realizando essa coisa fantástica. Eu, assim, muito feliz de ter sido convidado para participar. Ano que vem vai ser maior ainda. 18 de junho vai ser maior ainda. Até que num dado momento... 18 de junho vai ser a forra, né? O 18 de junho agora vai ser maior ainda. Tenho certeza, não sei o que estão aprontando, mas vai ser, tenho certeza que vai ser. É um crescente. É aquilo que o William está falando. Não podemos esmorecer. É isso mesmo. Gente, o papo tá bom, né? O bagulho tá fluindo, né? Mas a gente daqui a pouco já vai precisar encerrar, né? Mas só registrar que a gente teve um pico de audiência, né? 120 pessoas acompanhando a gente aqui. Caramba! Gente pra caramba. Nossa, que felicidade! E assim, né? Estamos espalhando a palavra, né? E assim, rapidamente, só passar a programação de hoje, né? Às 16h vai ter o terceiro dia do webinário, que está sendo organizado por um grupo de associações, né, nas redes sociais, né? E a transmissão vai ser pelo YouTube da advogada Camila Varela. Nós vamos ter um webinário sobre perspectivas das famílias e o protagonismo da pessoa autista, né? E que vai estar lá o coordenador adjunto do Núcleo São Paulo da Abraço, Vinícius Fidelis Costa. E às 7h30, acho que talvez até o evento mais esperado da programação, a super live da Ocupa Autista, comigo, com o Ricardo, com o Guilherme Madeiral, Alexandre Mapurunga e Luciana Viegas, lá no canal O Mundo Segundo Ana Roxo, no YouTube. Amanhã, às 6h vai ter o sarau, né, da Ocupa Autista. A Adriana Godoy vai dar uma palhinha lá para a gente. Paulo Mantovani também, né, através de material gravado, que ele mandou previamente. Então, já preparem os livros de poesia. O Marcinho, nosso poeta que está aqui no backstage, já vai preparando umas poesias tiro, porrada e bomba para a gente declamar lá. Preparem os vinhos, as bolinhas de queijo, a música ambiente, o corpo, o espírito, para a gente confraternizar esse final de Ocupa Autista. Amanhã, às 6h. E, lógico, né, coladinho com o sarau, teremos uma live com o Alexandre Mapurunga lá no perfil do Eliseu Acácio no Facebook. Então, eu gostaria de ouvir rapidamente, acho que uns 2 minutinhos para cada um, né, para fazer as considerações finais, para a gente poder encerrar, porque, afinal, temos um feriadão inteiro pela frente, né? Claro. Vai, Roselene. Opa, obrigada. Eu quero agradecer esse espaço, agradecer ao William e ao Odir pela participação, por estar participando com eles nessa live sobre participação política. Eu acho importante a gente se posicionar a respeito e que o autista ele consiga maior espaço político, sim, que ele não fique apenas como uma pessoa sem participação, mas que ele seja ativo e que possibilite a ele uma representatividade política, sim.
Minha vez? Sim, só Uma vez. vez. Claro. Eu acho que a minha última participação no Ocupa Autista como falante, eu participei 4 vezes, acho que o pessoal está cansado da minha cara, né? Agradeço o espaço que me foi dado, agradeço profundamente, agradeço ter sido convidado a participar. Quero que aquele grupinho que a gente organizou para organizar a Ocupa Autista permaneça depois da Ocupa Autista, ali os contatos são muito legais, né? Peço a autistas que comecem a prestar atenção em outros autistas, a pais e mães que querem entender os seus filhos, que comecem a prestar atenção nos autistas adultos, né? Nas autistas adultas. Tem muita gente que pode contribuir com muita coisa, né? Aprendam a ouvir. Que a classe política aprenda a não trabalhar apenas para surfar ondas, mas para fazer trabalho sério para a causa. Que nós tenhamos participação política efetiva e representatividade. Ela virá no tempo. Que venham as candidaturas autistas. E lembrando, não há saída pela direita. Não há saída pela direita. O mundo sempre evolui pela esquerda. Não mesmo. Desculpem, não há saída. É só estudar um pouco de história. Né? É só estudar um pouco de história. E aí vamos caminhar, vamos adiante. Caminhemos, lutemos e não esmoreçamos. Muito obrigado, William. Muito obrigado, Roselene. De Desculpem nada. as falas minhas aí. É que é isso, né? Tua fala é sempre bem-vindo, Odir. E a gente tem que agradecer também ao mandato do vereador Celso Gianazzi por ter cedido gentilmente esse espaço, né? Não podemos esquecer. Queria saber se o Márcio pode entrar rapidinho, né? Porque eu citei o PDL 22, né? E a gente está fazendo uma campanha também nas redes sociais dos mandatos para explicar o que é esse PDL, né? Não sei se pode mandar talvez também na coxinha, no bastidor, para eu falar aqui para o pessoal, que tem muita gente que não está por dentro, né? Só para a gente poder encerrar também. Eu posso... Ó, ele está entrando. Marcinho, já está com o livrinho pronto para o sarau de amanhã? Isso se você não tiver compromisso, é claro. Opa! Não, então, posso vamos... participar. Que horas que vai ser mesmo? 6 horas da tarde. Começa às 6 horas da tarde. E vai ser por onde? Vai ser transmitido na página do Núcleo São Paulo da Abraça, no Facebook, e nas redes sociais da Abraça. Tanto no Face quanto no YouTube. Ah, legal. Ótimo. Estarei lá, acompanhando. Vamos lá, né? O que é o PDL 22? Porque tem muita gente que não sabe. Então, rapidamente, é que o governador de São Paulo, João Dória, ele aplicou o confisco das aposentadorias dos servidores públicos. Ao invés dele ir atrás dos banqueiros que lucram 10 bilhões, né, para pagar a dívida pública, ele prefere, como ele é inimigo dos servidores públicos, ele prefere que os servidores paguem as contas das dívidas das grandes empresas e dos banqueiros. Então, ele está confiscando, é um confisco de salário, né, principalmente dos aposentados, que batalharam a sua vida inteira e agora estão reduzir, né, tendo seu parte do salário confiscada para pagar dívidas públicas. E o PDL 22 do deputado estadual e professor também, Carlos Gianazzi, é um decreto, né, é um projeto que pede a revogação imediata desse decreto, né, e propõe também outras medidas para que esse dinheiro venha para os cofres públicos, por exemplo, cobrar de quem tem dinheiro e de quem deve muito, por exemplo, como o Banco Itaú, que é um dos maiores dividendos do Brasil, e de São Paulo, Santander, enfim, dinheiro não falta de onde ser cobrado e com certeza não será dos trabalhadores. Então, o PDL 22 contra esse confisco, a revogação e devolução do salário dos trabalhadores, daqueles principalmente que contribuíram aí anos da sua vida, mais de 30 anos trabalharam e contribuíram, e agora estão tendo o salário confiscado
esse é o governador de São Paulo. Então, Pois é, todos né? pelo PT22. Parabéns aí pelo dia de vocês, da luta. E o Gianazzi com certeza deve estar nos assistir assistindo nesse momento. Assim como deve estar assistindo o Celso, com né? certeza. E esse Então, espaço é de vocês, vocês ocupem as redes do Celso e do Carlos, do Ocupa Autista aí. Grande prazer aí estar com vocês. E lógico, né? Quem quiser conhecer mais as ações do mandato dos mandatos do Celso e do Carlos, né? Basta entrar nas nossas redes sociais, né? Em todas, né? No caso do Celso, né? Vai estar @Celso Gianazzi, tudo junto. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. A do Carlos, só uma delas que é diferente, né? Porque no Twitter ele está como Gianazzi Oficial, né? Isso. Exatamente, Carlos Gianazzi Oficial, e aí vocês... E além disso, o William integra junto ao mandato do vereador Celso Gianazzi o Conselho de Inclusão, né? Isso. Que discute periodicamente, né, as questões aí da pessoa com deficiência. O William é muito ativo. Recentemente houve a reunião com o Ministério Público, encaminhamentos serão tomados principalmente na questão aí da volta às aulas ou das aulas, né, no período de pandemia, onde a criança, né, e os adultos com deficiências foram deixados de lado de todo o planejamento, né, de aulas online, de aulas presenciais, enfim, é um crime, né? Então, diversos encaminhamentos têm sido feitos pelo Conselho de Inclusão. O William representa a Abraça nesse segmento e a gente vai continuar brigando aí junto com vocês. Porque não só eu, mas o Pedro também, né? O Pedro também, claro. O Pedro, né? Tem a Sandra Ramalhoso, que representa a FCD, o Conselho Municipal de Transportes e Trânsito. Né? Tem um monte de gente bacana no Conselho de Inclusão Escolar. E, aliás, né, a gente já precisa pensar... O instrumento. William, rapidamente, o mandato é só o instrumento, né? O conselho é tudo pensado por pessoas com deficiência e, claro, pessoas familiares que também estão próximos de pessoas com deficiência também. Isso. Pode falar. E a gente precisa pensar também em criar um outro instrumento, um Conselho da Neurodiversidade, que já está encaminhado também esse projeto do Conselho de Combate às Opressões, né? A gente precisa ter também um Conselho da Neurodiversidade que vá atuar também nessa questão do combate ao capacitismo. Né? A gente pode começar a pensar isso no futuro também. E eu quero também propor, né, já encaminhar isso para a assessoria do Carlos, para criar uma versão estadual do Conselho de Inclusão Escolar. A gente precisa ter um Conselho de Inclusão Escolar nos mesmos moldes desse que a gente está montando na Câmara, lá na Assembleia Legislativa também. Um Conselho Estadual de Inclusão Escolar. Porque não é só a capital que tem problema com relação à acessibilidade dentro das escolas. Todos os municípios do estado de São Paulo têm demandas, né, dentro desse segmento. E para encerrar, gente, né, afinal a gente já está com quase 2 horas de live, né? Acho que todo mundo tem também coisas para fazer hoje ao longo desse feriadão de Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão. Para encerrar, novamente agradecer a todos por terem ficado conosco até aqui, né? Agradecer ao Odir e a Roselene por terem aceito o convite de participar aqui da live, né? Sei que 10 horas da manhã para algumas pessoas é um horário fodido, né? Complicado, né? Mas vocês se dispuseram aí, eu tenho a agradecer bastante. Agradecer também ao mandato do Celso através do Marcinho aqui, que ajudou aqui a fazer a sala para nós, estava no backstage. Agradecer ao mandato do professor Carlos Gianazzi também por nos acompanhar, por ser, aliás, ambos os mandatos serem importantes aliados da comunidade autista, tanto na Câmara quanto na Alesp. E é isso, né? Vamos batalhar para a aprovação do PDL 22. À noite tem a live da Ana Roxo, sábado tem Sarau Ocupa Autista. E novidades no meu canal, né? Para quem não sabe, eu estou retomando minhas atividades lá com o canal do YouTube. Dia 16, estou planejando para o dia 16 de abril, uma sexta-feira, às 7 horas da noite, uma live falando sobre a situação das trabalhadoras e trabalhadores da cultura
na pandemia. Né? Então, eu já aproveito para te convidar para participar dessa live, Marcinho, para a gente discutir essa questão, porque os trabalhadores da cultura estão comendo pão que o diabo amassou. Essa pandemia está complicado para todo mundo, né? Mas para quem trabalha na cultura e nas artes está pior ainda. Mas é isso, gente. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Aproveitem bem a Sexta-feira da Paixão. Em casa, tá? Só se for realmente necessário. E quando for sair, lembre de colocar a máscara, lavar bem as mãos, passar álcool gel, evitar aglomerações, porque não tá fácil, né? Não podemos dar brecha para a Covid-19. A situação tá feia, gente. Ô, William, só repita seu canal aí, estão pedindo aqui nos comentários. O meu canal, vocês podem encontrar como @William Global, né? As iniciais, né, em maiúsculas. É que eu uso mais meu canal que eu fiz com a conta escolar do Google, mas eu pretendo reativar esse outro, né, para tornar ele também um canal profissional, né, começar a postar com mais frequência e fazer as lives. E eu tenho também outra novidade, né? Eu vou também começar a produzir uma série de vídeos semanais chamada Pinceladas, onde eu comento os fatos da semana. Isso eu vou jogar aos domingos, provavelmente, no final da tarde. Comento os fatos da semana e faço um desenho, né, falando do fato mais marcante de cada semana. Então vai ser um bagulho muito legal. Então, a partir da próxima semana, a partir do próximo final de semana, novidades aí no meu canal. E é isso, né? Vacina já, fora Bolsonaro, ocupa autista, né? Um ótimo feriado para todos nós, uma ótima Páscoa, né? Antes que eu me esqueça. No final do domingo, estamos aí às vésperas do domingo de Páscoa. Aproveitem bem esse feriado, em casa, como eu acabei de ressaltar. E é isso, tenham um bom dia, gente.